Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, tudo tranquilo com vocês. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre uma música aqui. Vamos falar sobre transformações de energia. Na aula passada a gente falou sobre alguns tipos, falando sobre as fontes de energia, né? E as diferentes fontes de energia que existem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas transformações de energia e esses tipos de energia, né? Então, a energia ocorre na natureza, né, de diversas maneiras diferentes, de diversas formas diferentes, em diversas manifestações diferentes, né? E a gente consegue identificar a presença dela nas variadas atividades que a gente realiza e que a gente consegue observar no dia a dia, né? Os tipos mais comuns de energia que a gente encontra no nosso dia a dia são algumas dessas energiazinhas que a gente tem aqui, né? A gente tem energia mecânica, que é a energia que está relacionada ao movimento, né? Então, por exemplo, um corpo ele tem energia mecânica se ele estiver se movimentando, ou possui um movimento em potencial, ou seja, por exemplo, quando ele está em uma certa altura em relação ao Sol, está em uma certa altura, né, ele vai despencar, é uma energia em potencial que vai acontecer, né? Então basta você estar com uma bola aqui, então você está segurando ela. Se você larga, ela entra em movimento. Então ela tem uma energia potencial porque vai entrar, né? Então as energias mecânicas são essas energias que estão muito relacionadas ao movimento, né? É, que é um pouco também dessa energia cinética, né? A energia elétrica é a energia que a gente compra, no, infelizmente, das empresas de energia elétrica. É, é usada, por exemplo, para alimentar aparelhos eletrônicos, carregar nosso celular, nossos computadores, ligar as luzes da nossa casa, os aparelhos elétricos e eletroeletrônicos da nossa casa, né? Fazer funcionar celular, acender lâmpada e por aí vai, né? Tudo que a gente liga na tomada, né? Não, sem aspas, tudo que a gente liga na tomada, né? Ou que funciona por bateria, né? Usa energia elétrica, né? Então a pilha é um tipo de bateria, então se funciona por bateria, ela funciona por energia elétrica, que está armazenada naquela bateria. A gente também tem que não tem ali a energia térmica, né? Que se a gente pudesse observar, né, com grande ampliação o que acontece nos materiais que cercam a gente, né? Ele vê que eles são feitos, né? Então a gente encontraria essas partículas muito pequenas e a agitação térmica dessas partículas que vai formar essa energia que a gente viu lá, se vocês lembrarem, a gente viu, vocês viram no sétimo ano quando a gente falou lá, a gente estudou termodinâmica, né? E essa agitação, essa transferência de energia que vai gerar o calor, né? E aí vai ser essa fonte de energia térmica. A gente também tem energia sonora, né? Que é um tipo de energia que nossas orelhas conseguem detectar, se nosso ouvido consegue detectar nossos ouvidos, né, conseguem detectar, né, ela chega por nós a partir do fenômeno das ondas sonoras. Vocês vão estudar próximo ano, no nono ano, os fenômenos ondulatórios. E eles vão seguir uma série vão ter diversos tipos de vibrações, né, por meios materiais, como o ar, mas não só pelo ar, né. A gente tem energia luminosa, que é energia que nossos olhos podem detectar nessa energia luminosa, né? Então ela chega a nós a partir também de um efeito ondulatório, assim como o som, mas é um tipo de onda diferente. São ondas eletromagnéticas que são determinadas por vibrações diferentes, né? Que se transmitem em um meio material ou não, como é o caso da luz solar. Ondulatório vocês vão estudar no nono ano. A gente tem energia química, né? Que é a energia que vai estar contida nas partículas, nos materiais que a matéria é feita, né? Então, essa energia química está contida nas ligações entre os átomos e partículas que existem, né? Então, a energia que vai estar nessas partículas é que a gente chama de energia química. Vocês vão estudar também no próximo ano, no nono ano. Não energia química, mas vamos estudar as ligações químicas que geram essa energia, né? Essa energia ela é liberada, por exemplo, no processo de combustão, de queima, né? Então essa energia ela vai ser liberada, por exemplo. Também nos alimentos, no processo de digestão, como a gente já viu na quebra lá, quando a gente vai quebrando os nutrientes em partes menores, essa quebra vai liberando essa energia química que nosso corpo utiliza para produzir energia que a gente vai consumir no dia a dia, né? Dentre essas energias aí, a energia mecânica, né, como a gente falou, é a energia que ela está relacionada ao movimento, né? E seja por estar se movendo, né? Seja apresentar alguma velocidade, né?
quando ela tem isso, né? Então ela apresenta alguma velocidade quando ela está se movimentando. A gente também pode chamar ela de energia cinética, por isso que eu falei que está ali também energia cinética. Seja por possuir movimento potencial, né? Ou seja, que tem a potência de produzir movimento, que é energia potencial. Então nesse caso, se o corpo está em uma certa altura, por exemplo, em relação ao solo, naqueles trampolins para pular na piscina, em cima de uma árvore, esse corpo ele vai ter um que chama de energia potencial gravitacional, né? Na medida que ele vai ser largado, ele vai adquirir movimento por causa da energia potencial que está relacionada às forças gravitacionais, né? Quando se trata de algo elástico, por exemplo, você pegar uma mola, né? Você pressiona a mola, se você soltar, ela vai disparar, né? Então aí seria uma energia potencial elástica, né? Então a unidade de energia do Sistema Internacional de Medida é o que a gente chama do Joule, né? Então o Joule ele mede a energia, né? Ou a mudança de um tipo de energia para outra, né? Então a energia ela pode se transformar, né? Então passar de uma forma para outra. Então, como você sabe, como você se lembrou no passado, que a gente falou que a energia ela nunca é criada nem destruída, né? Ela se transforma sempre passando de um tipo de energia para outro. Por isso que tem essas setinhas aí, uma energia mecânica que se transforma em elétrica, que se converte em térmica, potencial que se converte em térmica, que se transforma energia potencial gravitacional, que vira energia cinética, que pode virar mecânica, que pode virar elétrica, dependendo de como você utilize, se você conseguir converter essas formas de energia, né? Então essa é a lei que a gente chama da lei da conservação da energia, né? Que ela trata justamente disso, que a energia não se cria, a energia não é se destruída, na verdade ela se transforma, né? Certo? Então sempre que um objeto está localizado em uma determinada altura, por exemplo, do solo, né? E simplesmente ele é abandonado, ou seja, ele entra, tá lá uma manga na mangueira, quando ela solta, né? E a manga cai, ela vai entrar em movimento, né? E de onde é que ela vai tirar essa energia, né? Na realidade ela não obtém essa energia naquele instante que ela se solta, né? Mas já tem uma quantidade de energia potencial, que vai ser nesse caso aí a energia gravitacional, que vai se transformar em energia cinética, né? Ao longo da queda, em razão do movimento. Então você tem uma energia potencial armazenada gravitacional, que quando cai ela se converte em energia em movimento, né? Isso quer dizer o quê? Que aquele objeto ele tem energia mecânica armazenada, né? Então essa energia que o corpo já tem potencialmente é o que a gente chama da energia potencial gravitacional, né? Que é tanto maior quanto maiores forem os pesos do corpo, né? Quanto maior massa, mais energia ele vai ter. E a altura também que ele se encontra também vai ter uma relação com essa energia, obviamente dependendo de um referencial, né? Então sempre que um corpo estiver em determinada altura em relação ao nível de referência, o solo, a água da piscina, por exemplo, ele tem energia potencial gravitacional, né? Então se você, por exemplo, lançar você está numa piscina e você lançar aquelas piscinas de salto ornamental que tem aquelas diferentes alturas de trampolim, então você tem uma pessoa em um mais alto e outro está no mais baixo, né? Então cada um está no mais alto e no mais baixo, cada um vai jogar uma bolinha, sei lá, uma bolinha de papel igual, né? Então, uma bolinha de papel não, sei lá, uma bolinha de borracha de ferro. Então tem a opção do trampolim mais alto e está no mais baixo. Então se você não joga, só larga a bolinha, essa energia que elas têm o potencial gravitacional que vai fazer essa bolinha cair. E a bolinha que vai ganhar mais velocidade é a que estava mais alta, porque ela vai ter mais tempo para converter essa energia potencial em energia do movimento, certo? A energia cinética, né, que é energia cinética e mecânica, né, quando o corpo está em movimento, ou seja, quando apresenta velocidade, a gente chama de energia cinética, que é a energia do movimento, né? Então, uma pessoa no carro se deslocando, a água que cai da chuva, o elevador subindo ou descendo, né? Tudo isso aí é energia cinética, né? A energia, como eu falei, a energia ela nunca é criada. Então, a energia mecânica e cinética é parecida, né? Então, a energia mecânica ela vai englobar esses tipos: a energia cinética, que é a energia do movimento, e a energia potencial, que é a energia que está armazenada em sistemas físicos que vão ser convertidos, né? Então, como a gente falou lá da lei da conservação da energia, né, que a energia se transforma, né? Então, a energia química, por exemplo, se você pegar a energia química que está contida na gasolina, quando vai ter o processo de combustão,
dentro lá do motor de um carro, essa energia química ela vai se converter em energia mecânica, né? Ou seja, ela vai se converter em movimento que vai possibilitar que o carro se desloque. Mas essa transformação nunca é total, ou seja, toda a energia química que tinha da gasolina é convertida a 100% em energia mecânica. Parte dessa energia ela vai ser transformada em energia térmica, ou seja, em calor, né? Então, a gente diz sempre que nesses processos de conversão de um tipo de energia para outro, parte dessa energia se perde, né? E na verdade a gente fala se perde daquele sistema que a gente tinha de interesse, né? Que era transformar ela em química e movimento. Parte dela se perde, mas na verdade ela se dissipa em outras fontes de energia. Então, por exemplo, se você tem um corpo abandonado em certa altura, né? Ele tem energia potencial gravitacional. À medida que esse corpo ele vai caindo, a altura vai diminuindo e a velocidade vai aumentando, a energia potencial diminui e a energia cinética aumenta. Se não tem perda por atrito do ar, ou seja, pelo contato do ar, ou se não há resistência do ar, esse corpo ele vai ganhando energia cinética na quantidade exatamente igual à que perdeu de energia potencial, né? De modo que a soma das duas energias potencial e cinética vai dar sempre o mesmo resultado, né? Então a gente pode denominar que a energia mecânica ela vai ser igual à soma da energia cinética mais energia potencial. É esse aqui matematicamente que representa por isso. Então esse EM, energia mecânica, vai ser igual a energia cinética mais energia potencial. Se você ignorar qualquer outro fator, né? Obviamente que na natureza não é assim, né? Então se você, por exemplo, só cair de uma altura, vai ter a resistência do ar que vai transformar essa energia, ou seja, não vai dar esse valor igual, né? É porque você vai ter perda de energia ou toda aquela energia potencial não vai se converter em energia cinética. Mas ignorando que em um sistema fechado que ignore, por exemplo, o atrito do ar, a resistência do ar, essa seria a formulazinha que descreve isso, né? Então a energia mecânica de um corpo ela é composta pela energia que ele possui por ter velocidade, né? Ou seja, a energia cinética, e por ter movimento em potencial, né? Ou seja, que ele vai ter, por exemplo, o potencial elástico ou potencial gravitacional. Então aquela energia que vai dar potencial a um movimento e aquela energia que ele já tem naquele movimento, naquele determinado movimento que ele está realizando. Então, se a gente considerar, como eu falei, né, em caso que não há perda por geração, não há perda de energia por geração de calor, em geral que é causado pelo atrito, como o ar, né, ou a água, o que quer que seja, a energia ela não pode ser criada nem destruída. Então, a gente pode afirmar que a energia mecânica se conserva, né? Então, é o que a gente chama do princípio da conservação da energia mecânica. O atrito do ar ou do solo, a resistência do ar, são o que a gente chama geralmente de forças dissipativas, ou seja, que são forças que vão fazer com que parte dessa energia cinética ou potencial se converta em outro tipo de energia. Agora, se a gente, por exemplo, tem a outra questão aqui, que é a energia potencial, né? Que, por exemplo, se a gente pegar dois atletas, né? Que numa academia de ginástica eles levantam o mesmo peso à mesma altura, mas para fazer isso um demora mais tempo que o outro, sei lá, um faz em 1 segundo, outro faz em 2 segundos, ambos realizam o mesmo esforço, né? Eles gastam a mesma energia porque eles vão levantar ao mesmo tempo, o mesmo peso, mas o primeiro atleta ele é mais rápido um é mais rápido que o outro. Então isso significa que essa é uma relação entre tempo e energia, é uma relação que a gente vai falar de potência, né? Que vocês viram lá no 7º ano quando a gente falou de trabalho e potência, né? Então a potência, que é medida em watts, ela vai ser a relação entre a energia, que é medida em joules, sobre o tempo, que é medida em segundos, né? Então a gente vai dizer que esses dois aí têm potências diferentes, já que eles fazem o mesmo esforço em tempos distintos, certo? Então a lei de conservação de energia tem por base basicamente o fato de que a energia ela não é criada nem destruída nunca, mas ela vai se transformando, ou seja, ela passa de uma forma para outra. Então, se a gente olhar os diversos aparelhos elétricos que nos cercam, o que eles fazem basicamente é converter um tipo de energia em outro, ou seja, em geral a conversão ocorre por mais de um tipo. E aí vocês podem ver os diversos exemplos que a gente pode encontrar no nosso dia a dia. Então, se a gente tratar, por exemplo, de uma cafeteira, né, que vai pegar energia elétrica e converter em energia térmica para aquecer, né, o café,
a batedeira que vai converter energia elétrica em energia cinética do movimento, dá para fazer o bolo, o secador também que converte energia elétrica, secador de cabelo, né, que converte energia elétrica em energia térmica, né, e por aí vai. A gente tem uma série de aparelhos diferentes que vão fazer esse processo de conversão, certo? Boa parte disso aí que eu falei hoje, nessa aula, vocês viram no 7º ano, né? Lembra lá que a gente falou de trabalho, potência, quando a gente estava falando de máquinas simples, a gente falou de trabalho e potência, né? E a energia térmica também, quando a gente falou de termodinâmica, que foi o último assunto do 7º ano, né? Então essas coisas aí vocês lembrem só para relembrar mesmo. Quem não lembrava, relembrou. Quem não viu, viu. Se vocês tiverem dúvida com relação a isso, gente, entre em contato comigo que eu tiro as dúvidas de vocês, tá certo? Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Tchau.